Fala pessoal, estamos de volta aí depois de um longo e tenebroso inverno. Estamos de volta aí com os nossos vídeos aí, passando um pouco de instrução a respeito das diversas áreas de TI para vocês. E vou dar continuidade, né, a banco de dados, programação, lógica, né? E nós paramos aí em banco de dados, né? Nós iríamos para a nossa aula 7, né, que nós falaríamos sobre Data Manipulation Language. Então, vamos lá, vamos para a aula, porque ela é bem tranquilinha e dá para a gente fazer um recomeço mais light aí, para a gente cair matando aí no restante do conteúdo. Então vamos lá. Então, o que significa manipular dados, né? Então, qualquer operação que você vai inserir, atualizar ou excluir informações do banco de dados, a gente vai dizer que a gente está manipulando dados, tá? Então, lógico, isso não é uma coisa que eu vou falar para vocês que ela é bacana de se fazer, né? Isso aí é uma tarefa que ela é para um administrador de banco de dados, né? Mas ela é muito útil no ambiente de teste, né? Então, onde você precisa manipular os dados para que você tenha uma massa de dados que atenda determinados cenários, né? Para você fazer os testes em aplicações, né? Mas já adianto que alterações dentro do banco de dados, essas manipulações, elas não são ideais serem feitas, né? Então, quem tem que fazer isso é sempre uma aplicação, porque aí ela vai seguir, né, determinadas regras de negócios, enfim, tá? Mas, para quem está aprendendo e quer seguir na carreira de administrador de banco de dados, ou simplesmente quer ter essa expertise para gerar sua própria massa de testes, né, para testar suas aplicações, então vamos lá, é por aqui que a gente segue. Então a gente vai aprender o insert, que ele vai inserir registros em uma tabela no banco de dados. Tem o update, para atualizar registros que já existem em uma tabela do banco de dados. E tem o delete, que ele exclui registros existentes em uma tabela do banco de dados. E aí nós vamos conhecer aí um pouco melhor cada um deles. Vamos falar do insert. Então, o comando insert, então nós temos essa sintaxe aqui, né? Insert into nome da tabela, entre parênteses a lista de atributos, né? E depois values e a lista de valores, tá? Simples assim. Um exemplo, então, seguindo até o nosso banco de dados aí que a gente está seguindo das aulas anteriores. Então a gente vai fazer um insert into tabela curso, né? Os atributos curso ID e nome, tá? Values, e aí vamos também seguir a lista de valores aí. Então 1 para curso ID e ensino médio regular para o atributo nome. E aí algumas notas importantes, né? A quantidade de atributos sempre igual à quantidade de valores, tá? Se você colocar quantidades diferentes, ele não vai executar esse comando, ele vai dar erro, tá? Então, se você tem 3 atributos, você tem que ter 3 valores. O tipo de dados sempre deve ser correspondente, ou seja, se você tem o primeiro atributo, ele é um integer, então o primeiro valor ele tem que ser um valor que seja um valor que corresponda a um integer, ou seja, um valor inteiro, tá? Se o segundo valor ele for caractere, então o segundo atributo for caractere, então o segundo valor ele tem que estar entre aspas simples, tá? Tem que ser um conjunto de caracteres, tá? E assim por diante. Se o terceiro atributo for data, então o terceiro valor
tem que seguir os padrões de data. E aí eu já coloco aqui embaixo. Atributos do tipo date ou datetime devem ter seus valores expressos entre aspas simples, tá? E também deve seguir o formato universal ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, tá? Coloquei hora, minuto, segundo porque no caso de um datetime que você queira colocar a hora, né? Então é importante que você já siga esse formato. Não listar atributo PK, né, Primary Key, quando o recurso autoincremento estiver ligado. E aí nós vamos fazer alguns testes aí. O autoincremento significa o quê? Ele vai pegar o valor da tabela, o último valor da chave primária, e ele vai fazer um autoincremento, ele vai adicionar sozinho. Então se o último for 35, o próximo insert ele vai pegar e vai jogar 36 sozinho. Tá? Não vai depender de você determinar qual que é o próximo valor para a chave, tá? E respeitar a ordem de chaves, né? Primary key e foreign key, ou seja, aquela regra, né? Pai sem o filho existe, filho sem o pai não existe, tá? Então você nunca vai poder ter nas tabelas uma foreign key que não tenha a primary key, tá? Então isso daí é muito importante vocês terem em mente já para não cometerem esses erros, ou se vocês cometerem esses erros, obviamente vai apontar, vai dar pau na hora de executar, e aí vocês vão ter que interpretar a mensagem de erro e ver o que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Vamos fazer um insert aqui. Então nós temos aqui o nosso banco de dados, aqui, o nosso MySQL, né? Então nós temos aqui o nosso banco escola, aluno, curso. Então nós temos aqui, olha, vamos fazer aqui, vamos inserir aqui alguma informação em curso. Então vamos lá. Temos alguma coisa aqui? Select asterisco from curso. Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui. Não temos nada. Então, ok. Então, vamos colocar o nosso primeiro curso aqui, né? Insert into, o nome da tabela, curso, tá? E aí vamos colocar aqui curso ID, vírgula, o nome do curso. Então, o nome do atributo é nome, né? Values, abre parênteses aqui, vamos colocar aqui que ele é um integer, e o nome vamos colocar aqui entre aspas simples, ensino médio regular. Fecha, aspas simples, fecha parênteses, tá? Ponto e vírgula aqui para a gente marcar aqui que acabou a linha de instrução. E vamos lá, vamos inserir isso aqui, vamos ver o que acontece. Deu aqui a mensagem ok, que uma linha foi afetada, tranquilo. Vamos lá, vamos ver aqui se ele fez direitinho, né? Vamos lá. Tá aqui. Curso ID 1, ensino médio regular. Tá certo? Vamos inserir mais uma linha aqui. Vamos lá. Eu vou copiar essa linha aqui, ó. Não vou copiar não, vou escrever. Sem preguiça, né? Entre o curso. Gente, eu recomendo que vocês façam essa operação, repitam essa operação, insiram vários registros, tá? Testem isso. Depois eu vou falar nessa aula ainda como alterar, como excluir. Então insiram vários registros, alterem, excluam, treinem bastante isso, porque é uma operação muito básica para banco de dados, tá? E vocês vão usar muito isso. Curso ID, nome,
values. E aí vamos colocar 2, né? 2. Ensino fundamental 2. Pronto. Nós temos aqui uma outra linha. Vou selecionar ela para executar somente ela. E agora vou selecionar aqui meu select. E aqui estão as duas linhas, os dois registros, tá? Curso ID 1, curso ID 2. Tá certo? Muito bem, muito bem. Vamos fazer um teste aqui com autoincremento? Vamos lá, vamos fazer o autoincremento aqui então. Vamos fazer o autoincremento aqui. Eu vou ter que fazer uma alteração na tabela curso. Deixa eu ver aqui se vai valer a pena a gente fazer essa alteração aqui. Autoincremental. Ele já está ligado. Ele já está ligado. Olha aqui, ó. Eu colocando à toa lá, tá vendo? Então tá, então vamos fazer o teste, ó. Esse aí aqui, ó, autoincremental. Ele tá ligado. Tá? Então, eu já estou fazendo à toa aqui. Na verdade, eu poderia fazer isso aqui, olha só que legal. Insert into curso. Não vou colocar agora o curso ID, tá? Vou colocar somente nome, values, e aí eu vou colocar aqui ensino fundamental 1. Coloquei o 2, né? Eu vou colocar o 1 aqui. Então vocês estão vendo que eu não estou citando na minha lista de atributos o curso ID e nem o seu valor. Tá? Então vou inserir isso daqui e vamos ver o que acontece. Ó, ok, tá dizendo que inseriu. Vamos agora ver aqui como que está na tabela. Olha só, ele gerou automaticamente, tá vendo? O curso ID 3 para ensino fundamental 1. Perceberam? Então assim, eu estando com o autoincremento ligado, né, eu posso informar o valor da minha chave primária, não tem problema. Ele vai respeitar o que eu estou informando, tá? Se eu informar aqui, quer ver? Vamos fazer um teste. Se eu informar aqui, por exemplo, insert into curso, curso ID, nome, values, vou colocar aqui 99, tá? E aí eu vou colocar aqui, olha, curso teste, tá? Curso teste. E vou fechar. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou selecionar, vou executar, olha só. Executei, ele não deu nenhum problema. E vamos ver o que ele fez. Olha só. Percebeu? Ele respeita o que eu estou determinando, né? Ele está respeitando o que eu estou determinando. Mesmo com o autoincremento ligado, se eu informar o atributo chave primária e o valor, ele vai respeitar. Lógico, cuidado. Se eu tentar inserir um outro com o mesmo código de chave primária, ele vai dar pau, tá? Quer ver? Vamos lá. Agora eu vou copiar para ser rapidinho aqui, ó. Vou informar aqui e vou colocar aqui curso teste 2, tá? E aí vou tentar inserir, tá vendo? Ó, tô colocando o mesmo código, tá? 99. Olha só. Olha o erro aqui, ó. Ó, duplicate entry, tá vendo aqui, ó? 99 for key curso primary. Então ele está dizendo que ele está tendo uma chave duplicada, tá? Para a chave da tabela curso, a chave primária da tabela curso, tá? Então assim, ele vai
acatar o que você quer fazer, desde que você não esteja ferindo, né, violando, por exemplo, uma chave duplicada. Tá certo? Muito bem. Então, feito isso, vou apagar aqui, que esse aqui não nos interessa. Então é isso. Eu acho que vocês, né, viram que não é nada complicado aqui. Vamos continuar então? Então vamos lá. Bom, agora nós vamos falar sobre update. Então o update, como eu já falei, ele faz a atualização em registros que já existem no banco de dados, né? E a sintaxe dele segue aqui. Update, o nome da tabela, que você vai fazer a atualização, set, e aí você vai colocar a lista de atributos e valores, tá? É um pouquinho diferente do insert. Insert você tem dois blocos diferentes, aqui não. Você vai dizer set, atributo 1 é igual ao valor 1, atributo 2 igual ao valor 2, atributo n igual ao valor n, tá? E não podem esquecer do where. Por quê? Porque é a condição, ou seja, quais são os registros que você quer afetar, tá? Então nós vamos treinar um pouquinho isso aqui. Vamos lá, tem algumas coisas aqui, exemplo, tá? Então, o update curso, set, nome, ensino médio técnico, processamento de dados, where curso ID igual a 1, tá? Então eu estou dizendo quando que é para fazer essa alteração, quando o curso ID for igual a 1. Notas importantes: todos os registros que satisfaçam a cláusula where serão atualizados. Então, você tem que tomar muito cuidado com a sua cláusula where que você vai colocar, né? Atributo PK não pode ser alterado, isso aí é um pouco óbvio, mas eu tô afirmando aqui para vocês, tá? Não pode ser alterado, porque é uma chave primária, né? Então você não pode nunca alterar uma chave primária, mesmo que você tente, não vai conseguir, tá? E muito cuidado, omitindo a cláusula where, todos os registros da tabela serão atualizados, tá? Então se você fizer o update sem a cláusula where, ele vai fazer a atualização para todos. Então se você tiver 1000 registros naquela tabela, ele vai fazer aquela atualização para os 1000 registros. Tá bom? Então só tomem cuidado com isso. Vamos lá. Vamos fazer um teste aqui agora. Vamos lá. Beleza. O cara tá brincando com escapamento na rua lá. É fogo. Vamos lá. Vamos fazer um update aqui. Então, nós temos esses. Vamos fazer um update. Vamos colocar aqui o ensino médio. Vamos lá. Então, update. E aí é tabela. Certo? Tabela curso. Set. Nome. Eu quero alterar o atributo nome, vai ser igual ensino médio técnico em processamento de dados. Vamos lá, ensino médio técnico em processamento de dados. Where curso ID where curso ID igual a 1. Tá? Então estou dizendo o que? Para ele alterar o nome para ensino médio técnico em processamento de dados quando o meu curso ID for igual a 1. Muito bem, vamos lá. Quando o meu curso ID for igual a 1. Vamos fazer a alteração aqui. Vamos ver.
aqui deu o que foi feito. Vamos dar uma olhada como que ficaram os registros da nossa tabela. Olha só, tá aqui, ó. Então o que era antes ensino médio regular, ele virou ensino médio técnico em processamento de dados, certo? Tá feito aqui a nossa atualização. Olha só que interessante, se eu esquecer de colocar a cláusula where, ele vai fazer, é que aqui tá, eu tô com o dispositivo ligado aqui do banco de dados de segurança. Ele não vai deixar, porque o MySQL ele tem um dispositivo de segurança para que você não faça essa alteração para todos. E aí eu vou ter que desligar este recurso. Para que isso não aconteça. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou omitir a cláusula where, tá? Vou omitir a cláusula where e vou tentar aplicar. Ah, o meu já está desligado. Muito bem. Olha só o que acontece. Eu vou selecionar agora os cursos. Olha a encrenca. Perceberam? Então ele fez o que? Ele pegou todos os meus registros e colocou a mesma atualização para todos, tá? Isso é o que vai acontecer quando você esquecer ou omitir a cláusula where, tá? Isso aí para mim, assim, quando eu comecei na área de processamento de dados, meu primeiro trabalho, eu fiz uma besteira dessa aí que entrou para a história. Eu simplesmente excluí, né? Vamos fazer o delete daqui a pouco, e é a mesma coisa. Eu excluí simplesmente toda a base de dados de clientes da empresa. Então, assim, lógico, sorte que assim eu excluí isso num ambiente de produção ainda, não era nem de teste. Eu fiz em ambiente de produção e eu esqueci. Era para excluir os clientes que estavam inativos e eu acabei excluindo, esqueci da cláusula where e eu acabei excluindo todo o banco de dados de clientes da empresa. E assim, em questão de segundos começou a disparar telefone no setor e foi um corre maluco lá, porque o pessoal que estava lá tentando emitir nota fiscal, estavam fazendo compras lá na loja, não conseguiam mais, né? E aí, tudo bem que, né, tem backup dessas coisas, tudo, e aí o analista lá responsável lá, ele fez recuperou os dados e deu tudo certo. Mas é um problema gigantesco, né? Você vê um descuido que você tem, né? Então você acaba aplicando isso para um volume de dados gigantesco. Aqui nós temos 4 registros só, não tem problema, é fácil de você corrigir. Agora, quando você tem milhares, milhões de registros, aí complica, né? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos então, vamos fazer aqui, vamos trazer de volta aqui nossos registros originais. Então, where curso ID igual a 1. Então, quando for 1, eu quero que seja 1, eu vou deixar esse mesmo. Quando for 2, eu quero que seja ensino. Vamos lá, eu vou fundamental 1, tá? Fundamental 1, e quero que seja fundamental 2 quando for 3. E aí a gente executa aqui, vamos conferir se está tudo certo. Aqui está, ficou o nosso teste aqui, ficou com outro nome, tudo bem. A gente já vai testar exclusão aqui e aí já deixa ele para nosso teste. Tá certo, então? Fácil, né?
Vamos lá, vamos para o próximo. Então vamos falar do delete. A sintaxe dele, delete from, né? Então apagar de o nome da tabela, né? Where, quando a condição que tem que ser satisfeita. E aí segue o mesmo problema aí, né? O mesmo cuidado que tem que ter com o update, né? Então delete from curso, where curso id igual a 1. Então ele vai apagar somente o registro onde o curso id for igual a 1. Notas importantes aqui, todos os registros que satisfaçam a cláusula where serão apagados, né? Então muito cuidado novamente com a cláusula where, né? Aqui a gente está falando cláusula where quando está relacionando aqui a chave primária, então sempre vai apagar um registro. Agora, por exemplo, se você colocar lá apagar todos os registros de uma tabela de município onde a unidade federativa é código 11, por exemplo, então ele vai lá e vai apagar todos os municípios que estão relacionados ao código 11 do município, da unidade federativa 11. E aí pronto, são centenas, né? E centenas de registros sendo apagados, tá? Mesma coisa que eu falo, chegar lá e falar no banco de dados e colocar lá, olha, apaga todos os clientes que tenham o nome João. Eu estou sendo específico? Quantos registros será que eu vou apagar, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Atributo PK não pode ser apagado se estiver presente em outras tabelas, como FK. E aí aquela regrinha básica que eu falei, né? Pai sem filho não tem como, tá? O próprio banco de dados ele vai impedir que você apague esse registro, tá? Porque ele vai falar assim, olha, você não pode apagar e excluir aqui, por quê? Porque você tem registros em outra tabela que fazem referência a ele, tá? Então, se você quiser apagar, por exemplo, um registro que seja chave primária e tenha chave estrangeira em outra tabela, você primeiro tem que ir nas tabelas filhas, apagar os registros com a chave estrangeira, para depois você vir na tabela principal e apagar a chave primária, tá bom? E essa é uma regrinha aí básica até para segurança em banco de dados. E omitindo a cláusula where, todos os registros da tabela serão apagados. E aí é aquele caos que a gente viu lá no where. Vamos fazer um teste aqui. Então agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer um delete from curso where curso id igual a 99. Eu quero apagar aquele registro que a gente colocou de teste lá. A gente seleciona aqui, executa, ok, deu tudo certo. E agora eu quero ver o que ele vai informar. Tá aqui, ó. Sumiu o 99, ficaram só os 3 registros. Tá certo? E aí vamos falar, né? Tomar cuidado com a questão do where. Vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar aqui o where. E aí vamos fazer um teste aqui. Selecionar só essa linha. E aí vamos apagar. E voilá. Lá se foram meus registros. Não tem mais nada aqui. Tá certo? Bom, pessoal, são assim, a manipulação de banco de dados, ela se dá basicamente por esses 3 comandos, tá? E aí, mais para frente eu vou estar passando para vocês alguns recursos que são importantes sobre a segurança no banco de dados, mas é claro, tem que ser passado isso daqui para vocês, né, logo de cara, né, que é como inserir, como alterar, né, atualizar e como apagar, né, registros em um banco de dados, que vocês vão fazer isso muitas vezes, tá? E assim, não tem programador, ou melhor, até tem programador, mas que não saiba mexer com banco de dados, né? Então assim, o que eu estou passando aqui para vocês
tem algumas coisas que vão falar somente sobre a administração de banco de dados e tem outras coisas que elas vão ser coisas básicas que todo programador precisa fazer para ele ter essa independência de trabalhar, fazer a massa de testes dele e fazer os testes na aplicação que ele está desenvolvendo, tá certo? Bom, então aí, fizemos um esquenta aí para o nosso retorno em banco de dados e na próxima aula, tá? A gente vai trabalhar com o DQL, que é o Data Query Language, e aí assim vai ter uma porrada de coisa para a gente ver, muita informação, né? Espero que vocês estejam aí já afiadinhos e bem dispostos aí, porque a aula promete, tá bom? Até mais então, pessoal!